Acho. Então, hoje a gente vamos terminar a sessão 3 da unidade 1 e já vamos entrar na unidade 1, aliás, na sessão 1 da unidade 2. Bom, a gente terminou a aula passada falando sobre educação para o trabalho, né? O Wender e a Stephanie estavam comentando, né, suas experiências enquanto jovens trabalhadores, né, que aqui no Brasil a gente chama de jovens aprendizes, né? Mas eu achei que o Wender falou que não tinha tanto isso no sentido do desenvolvimento pessoal, né, na ONG que você acabou fazendo Jovem Aprendiz, né, Wender? E a Stephanie, mas aprendeu a trabalhar, né? Eram disciplinas mais técnicas, né? Mais voltadas ao trabalho. Conhecimentos técnicos, isso. E a Stephanie trouxe que foram dois momentos, né? Que eu lembro que a Stephanie falou. Um na escola, tinha disciplinas voltadas para o mundo do trabalho, que uma delas poderia muito bem ser ocupada aí por psicólogos, que eram 3 disciplinas. Stephanie, me ajuda aí. Era mundo do trabalho. Isso, e a disciplina de projeto de vida, né, que dava para ser aplicada por um psicólogo. Isso, todas dariam, né? Mas acho que a mais, essa é pra gente, né? Acho que o profissional mais indicado para ministrar essa disciplina seria um psicólogo. Não sei, o que vocês acham? Concordam, discordam? Enquanto que as outras, sim, a gente poderia atuar, claro. Mas outros profissionais também poderiam atuar, né? Que era mundo do trabalho, que você falou, né, Stephanie? Isso, mundo do trabalho, preparação acadêmica e projeto de vida. A preparação acadêmica era voltada para se organizar, para estudar, para passar na faculdade, umas coisas assim, né? Isso. Cursos, etc. Poderíamos ocupar também essas duas disciplinas, mas outros professores, outros profissionais de outras áreas, imagino que poderiam também fazer um bom trabalho. Mas o de projeto de vida, acho que é a gente que teria que estar ali, né? Não, por quê? Porque eu não sei se, sei lá, um professor de matemática, de biologia, de que disciplina que for, será que eles têm ferramenta para trabalhar projeto de vida? Tem formação para trabalhar isso? O que vocês acham? Literatura, sei lá, qualquer disciplina que seja. Será que tem? E vocês, psicólogos? Tem formação para trabalhar projeto de vida? Aluninhos, cadê vocês? Eu acho que nós, psicólogos, né, seria o ideal. Acho que a gente caminha para isso, Você tá né? travando, não tá me escutando, não? Paula, agora estou te ouvindo, Meu Paula. computador tá travando. Ok. Então, eu concordo com você. Não, respondendo a pergunta do Jefferson, não sei se tá ouvindo, não. Alguém me responde aí. Paula, eu estou te ouvindo, pode falar. Você perguntou assim, se hoje a gente... que a gente já está preparado? Ah, sim, não agora, né? Ou sim, pode ser. Não sei, vocês acham que sim? Neste momento, não. Certo. Mas eu acredito que com capacitação, sim.
Sim. Então, quem está preparado para. Quem está mais preparado, eu acho, para desenvolver um trabalho desses é o São os psicólogo, né? psicólogos. Então, muito bem. Concordo com a Stephanie e com a Paula, elas concordam comigo. Olha que beleza, né? Maravilha. Não, mas é isso, né? Isso, é você considerar a formação, né, as ferramentas que cada profissional tem para trabalhar aquilo que está disposto a trabalhar, né? Acho que essa disciplina de projeto de vida, o melhor profissional para estar ali é o psicólogo, sem dúvida. E aí depois a Stephanie também contou um outro momento, né? Que ela trabalhou no Espro, que tinham as disciplinas que também eram mais técnicas, né, Stephanie? Isso. Tinha aquela parte mais técnica, né? Mas também trabalhava a questão de valores também, né? Eles tinham Uhum, muitas ações que levavam comida para moradores de rua, sabe? Essas coisas assim, eles também uhum. trabalhavam muito essa questão. Uma ação mais que nas empresas, né, chama responsabilidade social, né? Isso, esse nome mesmo. Muito bem. E eu lembro que você disse que tinha uma psicóloga no Espro, né? E aí ela fazia intervenções eventuais, né? Não tinha Isso. um momento estruturado para trabalhar as questões de cunho psicológico, né? Mas, eventualmente, ela fazia algumas intervenções, né? Isso, não tinha assim, toda sexta-feira a gente tem meia hora com um psicóloga para passar alguma dinâmica, alguma coisa. Não, não tinha. Era assim, eventualmente mesmo. Janeiro branco ela passava alguma dinâmica. Setembro Hum, amarelo ela passava alguma coisa. Ela estava lá, né, assim, de prontidão quando alguém quisesse conversar. Mas ela ia até as salas e fazer alguma coisa com a sala era muito difícil. uhum. Muito bem. Então, olha só quanto lugar para a gente entrar, né? Para a gente ir se apropriando desses espaços, porque é onde a gente pode atuar e pode contribuir muito, né? Então, eu vou contar, antes de eu só seguir a exposição, né, a aula expositiva, eu vou contar um pouco da minha experiência, né, com esses contextos que trabalha com adolescente, né, os jovens aprendizes, que eu passei nos patrulheiros de Valinhos e de Campinas. Que acho que aí. Que, bom, tem a Espro, né, faz esse trabalho também lá em Campinas. Lá em Campinas tem vários, na verdade. E aqui onde eu tô, em Mojimirim, chama Guarda Mirim. E acho que aí em Americana, Santa Bárbara, chama Guardinha, é isso? Isso, exatamente. Em Americana e Santa Bárbara ou não? Em Americana tem uma, mas não chama Guarda-Mirim, eu não sei o nome, com nome de lá eu já não sei. Uhum. Mas que faz o trabalho de aprendizagem, né? Com o jovem aprendiz. Isso, bem Uhum. similar ao daqui. Ah, tem uma outra empresa grande também que faz isso, que é a CIE, né? É Centro de Integração de Empresa-Escola, né? Também trabalha nesse sentido. Enfim, nos, nesses contextos que eu trabalhei, né, os dois patrulheiros aí de Campinas e de Valinhos, no momento, mesma coisa assim, muito semelhante, né, a estrutura que o Ender colocou, né, tem um momento preparatório, aí antes de entrar na empresa tem os 15 dias lá, né, mais concentrado, e durante o período que efetivamente o adolescente está na empresa, tem um dia da semana que é aprendizagem, né. E nesse momento, sim, tem disciplinas que são mais técnicas mesmo, mais voltada para questões administrativas, questões empresariais e tal.
mas é pensado, sim, também em questões de desenvolvimento pessoal, né? E aí é isso que eu estava batendo na tecla, né, semana passada, um pouco antes de terminar a aula, de que defendendo que esses momentos eles têm que ser estruturados, né, no currículo, na grade horária da aprendizagem. Porque é o momento que a gente pode atuar e pode contribuir. A gente quem? A gente psicólogos. É um espaço para a gente desenvolver a orientação profissional, por exemplo. Aí, né, a orientação profissional, no caso, como educação para o trabalho, né? Educação profissional ou educação para o trabalho. Então é isso, é um, um contexto aí que a gente pode ocupar. Mas a gente pode fazer isso também em CRAS, CRE... Bom, aí agora eu já estou entrando no... Estou falando e exatamente o que está escrito aqui, né? Então, como e onde realizar, né? Não só nessas ONGs, né? A educação profissional e educação para o trabalho, a gente pode realizar onde, né? Em qualquer contexto que atenda adolescentes, a partir de 14 anos aproximadamente. Por que a partir de 14 anos? Porque o adolescente de 12, 13, 14 anos, ele não está muito interessado, não está nem pensando, às vezes, no trabalho. Está acabando de sair da infância, está acabando de entrar na adolescência, tá no, né, menos de 14 anos, aí está no começo da puberdade, né, está preocupado com outras coisas, está preocupado com a mudança do corpo, está preocupado com um monte de coisa que não é o trabalho necessariamente. A partir dos 14, 15 anos, né, ensino médio, está caminhando para o fim da vida escolar, né, o fim da educação básica, aí começa a se preocupar mais, né, começa a ter um interesse voltado para o mundo do trabalho. Então, por isso, né, a partir de 14 anos aproximadamente, porque é uma idade que o adolescente começa a se interessar pelo trabalho, né? Antes disso, esse interesse não tem muita prioridade. Então, que contextos que vai atender esses adolescentes? ONGs, órgãos públicos, aí que eu estava falando, né? CRAS, CREAS, CAPS, né? Os CAPS-I, são os CAPS infantil, que atende adolescente também. Serviços de acolhimento institucional, ou seja, abrigos, Fundação Casa ou qualquer entidade que atenda adolescentes em conflito com a lei, né, que faça medida socioeducativa. Então, todos esses contextos que atendam adolescentes são contextos que a gente pode desenvolver projetos de orientação profissional. Que a gente pode contribuir com o nosso saber e com o nosso fazer. Certo, amores e amoras? Estão comigo? Tranquilo, professor. Tudo certo. Certo. E na escola? Na escola também, né? E como que a gente entra na escola para fazer orientação profissional ou educação para o trabalho, né? Então é possível fazer um curso extracurricular, né? Um curso fora da grade curricular, seja em horário oposto ao das aulas, ou seja, num horário especial mesmo, enquanto dentro aí, né? Conseguir dentro do currículo inserir esse curso como disciplina própria, né, uma disciplina específica na grade curricular, que acho que é o caso aí que a Stephanie conta que vivenciou na escola. O que muitas vezes acontece, né, integrado a uma disciplina geral. Então, assim, deixa eu só ler aqui. Insere o assunto em outras disciplinas ligadas às ciências humanas ou sociais. Integrado a uma disciplina geral ou integrado ao currículo. Seria um tema transversal em todo o currículo, com o objetivo de interligar educação e trabalho. Esqueci o nome.
PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. Isso é uma lei, né, do MEC que estabelece os temas, né, que podem e devem ser trabalhados durante a educação básica. E, gente, nossa, tem muito tema, né? Aliás, tem os temas que são obrigatórios, enfim, e tem uma categoria chamada temas transversais. Esses temas transversais não são... não tem uma disciplina para trabalhar isso. Então, a gente tem matemática, português, geografia, história, etc., educação física, né? São disciplinas estruturadas, né? E aí essas disciplinas vão trabalhar determinados conteúdos, enfim. E tem esses chamados temas transversais. Esses temas transversais podem ser trabalhados em várias disciplinas, né? E esses temas transversais são vários, assim, são muitos. Por exemplo, saúde, sexualidade. Agora a coisa da sexualidade, desde o golpe de 2016, está uma baita de uma polêmica. Mas, sim, fazia parte dos temas transversais à sexualidade. Eu não vou lembrar todos, direitos humanos era um, que é coisa de trânsito, enfim. E então a gente pode e poderia trabalhar, né, se inserir para trabalhar a orientação profissional como um tema transversal, né? Seja integrado a uma disciplina, seja a vários. Então, os meios de se inserir na escola, né? Certo, gente? Certo. Bem. Então, aí a gente está falando mais um contexto educacional, social, né? Educação para o trabalho. E no contexto clínico, como que a gente desenvolve a orientação profissional no contexto clínico? O maior estudioso, né, da orientação, aí ele chama de orientação vocacional, né, que é o Bohoslavski. Ele foi quem se debruçou, produziu mais, né, na estratégia clínica da orientação profissional, que ele chama de orientação vocacional. Ele é um psicólogo argentino rogeriano, né, Rodolfo Bohoslavski. E então ele vai romper com a diretividade, né? Seguindo a... Todo mundo teve aula de ACP, né? De teorias humanistas, né? Rogers, quando eu falo Rogers, não é grego para vocês, né? Ou não, vocês não tiveram essa disciplina? Sim, não, não lembro. Tivemos humanista, sim, professor. Tiveram teorias humanistas. Então sabe o Rogers, quando eu falo Rogers, lembra dele, a proposta dele. Sim, sim, não é mais ou menos. Mais ou menos, né? Daquele Mais jeito. ou menos. Tá. Nossa, não tem nenhum humanista nessa turma aí que vai xingar os coleguinhas? Como que vocês não lembram do Rogers? Não, não é. Essa turma não tem humanistas? Eu acho que do oitavo semestre deve ter. Acho que a Paloma que gosta. Tá. Tudo bem. Sem humanistas na sala. Tudo bem, não tem problema. Bom, então o Rogers, né, ele é o teórico, né, que rompe com a diretividade, né, que centrado na pessoa, né, é a pessoa que vai definir os caminhos e tudo. O Bohoslavski, então, né, vai dizer que a orientação profissional ela está próxima aí, né, de uma estratégia breve, uma estratégia de psicoterapia breve ou focal, né. Então, separa, prepara, né, considera mais ou menos umas 15 ou 20 sessões. E no caso do Bohoslavski, ele vai privilegiar a entrevista não diretiva, né? Então, assim, tem cada um, né, tem um jeito, um estilo próprio para trabalhar, para pensar, etc. Então, tem pessoas que eu sei que gostam mais, acho que a Daniele parece ser essa pessoa, pelo que ela falou hoje, né, que gostam mais
de instrumentos estruturados, né? Aplica o teste e tal, né? Prefere trabalhar desse jeito. E tem pessoas que não, que preferem trabalhar de uma maneira mais aberta, né? Menos diretiva, menos estruturada. E o Bohoslavski é para esse pessoal, né? Trabalha dessa maneira. Defende esse modo de trabalhar. Então ele não vai utilizar teste, enfim. A estratégia principal que ele vai utilizar é a entrevista não diretiva. E o que essa entrevista objetiva investigar? Então, os sentidos do mundo do trabalho para o orientando, como ele conceitua o mundo do trabalho, a representação de papéis profissionais, como que ele construiu isso para si, e as possibilidades de atuação e carreiras que o próprio orientando for trazendo, né? Então é uma abordagem centrada na pessoa aí, né? E as intervenções do terapeuta, né, do orientador profissional, né, no caso, que vai ser o mesmo papel praticamente, terapeuta e orientador profissional, deverão objetivar ampliar a consciência do orientando sobre como estão sendo construídas suas escolhas e representações da vida profissional e do trabalho. Ou seja, propiciar o aumento do conhecimento, do autoconhecimento. Propiciar e aumentar o autoconhecimento. O cliente tem a chave de sua recuperação, mas o terapeuta deveria ter determinadas qualidades pessoais que ajudam o cliente a aprender como usar tais chaves, né? Então, esse é o paradigma da abordagem centrada na pessoa, né? O terapeuta não vai mostrar, indicar, encaminhar para um determinado caminho, para determinadas áreas, etc. Não, ele vai auxiliar a pessoa a encontrar esse caminho, né? Mas aí não pode usar teste? Pode, né? Mas o que a Lilian traz, né, a autora do material, traz que os testes devem ser utilizados como coadjuvantes, como complementares, né, e não protagonistas do processo, né? O protagonista do processo tem que ser a própria pessoa, o próprio participante, o próprio cliente, né? Nesse modo de pensar e de atuar. Certo, queridos e queridas? Certo. Muito bem. Então, vimos o contexto educacional, social, contexto clínico e nas organizações. Se a gente pensar assim, aí tem uma mudança principal, né, nesse contexto, não só de contexto, mas de público-alvo. Porque se a gente pensar os contextos anteriores até agora, educação, social e clínica, via de regra, quem vai buscar ou para quem a gente vai oferecer a orientação profissional são adolescentes. Significa que adulto não pode? Claro que pode, né? Mas o grosso vai ser para adolescente. Enquanto que é possível realizar uma orientação profissional nas organizações, nas empresas, portanto, mas nesse contexto o público-alvo é outro, são os adultos, são profissionais, né? São pessoas que já estão trabalhando, não são mais os adolescentes. Alguém está querendo falar alguma coisa? Pode falar. Não? Não, nada? Pode falar o que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, por favor. Então, como vai se trabalhar com adultos, com profissionais, com pessoas que já estão trabalhando, já estão inseridas no mercado de trabalho, no mundo do trabalho,
o que vai se trabalhar com essas pessoas é a reorientação, acaba sendo chamada, né, de reorientação profissional ou reinserção, recolocação, né, profissional ou o planejamento de carreira. São essas modalidades, né, essas formas que a orientação profissional assume nas organizações, nas empresas trabalhando com adultos. Por quê? Né? Por que motivo? Né? Qual a razão de se trabalhar dessa forma? Isso advém devido às características de um mercado de trabalho e uma sociedade em constante transformação, né? Que estão sempre surgindo novas tecnologias. Essas novas tecnologias, além da gente ter que aprender a lidar com elas, ou seja, se adaptar o tempo todo, elas vêm também substituindo, muitas vezes, né, substituindo o trabalho humano. Alguém está batendo na porta aqui, é a Paula. Pode entrar, Paula. Ué. Tudo bem. Bem-vinda novamente. Bom, então essa tecnologia a gente tem que aprender a lidar com elas e elas vêm para substituir o trabalho humano muitas vezes. Então isso leva à extinção não só de vagas de trabalho, mas extinção de profissões, né? Por outro lado, leva à criação de novas profissões. Acho que isso a gente pôde ver bem naquele videozinho da BBC, lembra? Que a repórter fala de uma pesquisa que fizeram nos países que ficaram assustados porque os adolescentes não conhecem o mundo do trabalho que eles vão se inserir. Lembra desse videozinho? Ou não? Ninguém lembra. Foi uma anterior entrevista. Eu acho que eu passei na primeira aula, no primeiro dia de aula. Um da BBC que fala sobre uma pesquisa que fizeram sobre escolha profissional. Eu acho que eu lembro sim. Que fala que os adolescentes não conhecem os campos que eles podem se inserir, enfim. Aí falava que a falta de conhecimento, que era precipitada, algo do tipo, né? Nossa, tá muito baixinho, Paulo. Fala de novo, por favor. Tá? Eu acho que falava alguma coisa das escolhas precipitadas também. Não sei se é esse mesmo vídeo. Não é o do Denis Giacometti, não é o da entrevista, é um anterior. Ah, tá. Você tá dizendo do Denis ou não? Eu acho que eu tô confundindo os conteúdos. Tudo bem. Não, é um primeiro vídeo que eu passei da BBC, que foi feita uma pesquisa encomendada por uma organização internacional de trabalho sobre as expectativas dos adolescentes, né, quanto à profissão. E aí o que eles perceberam é que esses adolescentes não conhecem, estão por fora do mundo do trabalho que eles vão se inserir, né? Que tem muitas profissões que vão desaparecer em breve e tem muitas profissões novas que eles não sabem que existem, né? Que poderia ser uma possibilidade de atuação e que eles não conhecem. Lembra desse vídeo? Lembrei. Eu lembro de um ponto, né, que a maioria deles escolhiam as mesmas profissões, ou dentre 10, né, das mais escolhidas, ser engenheiro, ser médico, ser policial,
ser psicólogo, eu lembro desse ponto. É esse vídeo aí mesmo. Bom, além disso, esse vídeo é desse ano, inclusive. Ele é bem recente, do meio do ano. Crises de emprego, né? Se a gente pensar que a gente vive no capitalismo, né? E o capitalismo tem as suas crises cíclicas, então tem momentos que está contratando mais, tem momentos que bota todo mundo na rua. Então todas essas características, né, do mundo do trabalho, elas demandam que a gente esteja sempre se adaptando, né? Por isso a gente, que eu falo é enquanto profissional, né? Por isso a gente, enquanto psicólogo, pode ser demandado, né, para auxiliar nessas adaptações, nessas recolocações, reorientação e reinserção profissional. Além, é claro, de demandas pessoais, né? Então, aí agora sim, né, lembrando o vídeo lá do Denis Giacometti, pode ser que uma pessoa, um trabalhador profissional, né, já adulto, esteja buscando uma maior realização pessoal e profissional e busque, então, essa reorientação, essa recolocação no mercado de trabalho. Um outro momento que a gente pode atuar enquanto orientador profissional seria na preparação para a aposentadoria. Se eu não me engano, a Lilian vai ter um capítulo que ela vai se aprofundar mais nisso, na preparação para a aposentadoria. Porque é um momento em que tudo muda, né? Vai mudar a rotina, vai mudar os ganhos, a pessoa às vezes não está preparada, vai mudar os ganhos, vamos ser realistas, vai diminuir, né, os ganhos. A pessoa já estava acostumada com o salário, vai ser um salário menor, estava acostumada com uma rotina, vai ser outra rotina, né? Então, se preparar para essa mudança que representa a aposentadoria. Às vezes pode ser que essa pessoa resolva continuar trabalhando em algum hobby, pode vir a ser um bico, enfim, um trabalho para complementar a renda e por aí vai. Pessoas com mais poder aquisitivo, né, poderão se dedicar a projetos pessoais, né, ou mais ou menos poder aquisitivo, enfim, cada um dentro das suas possibilidades, né, vão poder se dedicar mais a projetos pessoais, né, visto que não tem a obrigação de trabalhar, né, já tem a aposentadoria garantida, enfim, N temas que podem ser trabalhados e desenvolvidos na preparação para a aposentadoria, que é, né, com público adulto. E pode ser realizada nas empresas. Bom, aqui está só repetindo, né, necessárias constantes atualizações para um mercado e sociedade que está em constante atualização, né, temos que fazer upgrades enquanto profissionais constantes. E a mudança, né, ela pode gerar frustrações, insegurança e sofrimento psíquico, sempre, né, principalmente quando são mudanças inesperadas, né, são mais frustrantes, a gente não está preparado. Mesmo estando preparado, sempre vai ter alguma coisa que vai sair do planejado, enfim, isso gera insegurança, desconforto e sofrimento psíquico. Toda mudança, né, também representa a quebra do estabelecido ou o esperado, né, seria sair da zona do conforto. Se você está saindo da zona de conforto, está numa zona de risco, de certa forma, né, de incômodo, né, e isso pode não ser tão bom, assim, né, do ponto de vista psíquico. Então a gente pode auxiliar nesse sentido, né, preparando para mudanças, quaisquer que sejam, na vida profissional. Compreender os próprios desejos, metas e objetivos de realização profissional versus a atual realidade motiva o sujeito a agir, se mover em direção da realização.
Então, isso é um pouco o que vocês fizeram com esse exercício aí do quadrante identitário, ou não, né? Compreende um pouco mais os próprios desejos, quais são as próprias metas, estabelece melhor os objetivos de realização profissional, de realização pessoal. Quando você compreende melhor isso e observa a atual realidade, nisso está uma motivação para agir, né? Para se mover em direção dessa realização, ou não. Sim, quanto mais conhecer, mais facilidade você tem, né? Uhum. Muito bem. Podemos avançar. Estou avançando. Se não puder, me avise. E um último ponto aí, né, que esse capítulo chama tipos e contextos, né, da orientação profissional. Então falamos de vários tipos, de vários contextos, e a última informação ali que ela traz, né, que a orientação profissional pode ser realizada individualmente ou em grupos, né, uma coisa meio pressuposta, mas, né, que deve ser pontuada. E via de regra, a orientação profissional acontece em grupos, né? Mas não significa que não possa ser realizada também individualmente. Bom, aí ela vai começar a falar, né, a Lilian, sobre questões técnicas, éticas e de legislação profissional, relacionada à psicologia e orientação profissional. Se a gente for lá na Lei 4.119 de 1962, que lei que é essa? Vocês conhecem? Eu Sabem não. que, sabem que dia que foi aprovada essa lei aí? Ó, o Wender foi sincero, falou que não conhece. Alguém conhece essa lei? Sabe qual é? Ó, eu vou dar uma dica, hein? É uma lei que foi aprovada dia 27 de agosto de 1962. Dia do psicólogo? 27 de agosto diz algo para vocês? O que é dia 27 de agosto? É, dia do psicólogo, Dia do psicólogo, né? Por que né? será que, por que será que é dia 27 de agosto, dia do psicólogo? Não sei dizer. Sabe dizer? Qual que foi a lei? Essa aqui, ó, 4.119 de 62, foi aprovada no dia 27 de agosto de 1962. Será uma coincidência? Não, não é uma coincidência. Não é uma coincidência, né? Essa é a lei que institui, que regula, né, nossa profissão. Então, 62 para 2020, quanto que dá? Se fosse 60, seria 60 anos, 58 anos. 58 anos da nossa profissão regulamentada no Brasil, né? Então, essa é a lei que regulamenta a nossa profissão. Lei 4.119, promulgada em 27 de agosto de 1962. No artigo 13 da lei que regula a nossa profissão, parágrafo 1º, consta lá: constitui função privativa do psicólogo
a utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos: diagnóstico psicológico. Então, nenhum outro profissional pode fazer, segundo essa lei, nenhum outro profissional pode fazer diagnóstico psicológico, porque essa é função privativa do psicólogo. Só a gente pode fazer. Se alguém mais fizer, é exercício ilegal da profissão, crime que pode ser punível com cadeia, inclusive. Orientação e seleção profissional. Ou seja, orientação profissional, segundo a lei que cria a nossa profissão, é função privativa nossa. Ninguém mais poderia fazer. Mas eu sei que fazem, né? Que existe quem faz. Aí a gente pode, ai, nossa, né, que filha da mãe, né, faz uma coisa que é privativa do psicólogo, mas aí eu pergunto para vocês, e nós, psicólogos, estamos fazendo? Estamos ocupando esse espaço? Se a gente não ocupa, alguém vai ocupar. Então, é algo aí para a gente pensar. A seleção, orientação e seleção, né? Utilizar métodos e técnicas psicológicas para seleção profissional. Ok, isso acontece nas empresas. Orientação psicopedagógica, olha, é um espaço que a gente já perdeu, né? A gente pode ocupar esse espaço, mas já perdeu, né? Apesar de ter a lei falando que é função privativa do psicólogo, orientação psicopedagógica, tem uma profissão que, se eu não me engano, foi até regulamentada já há pouco tempo, chamada o quê? Psicopedagogo. Já ouviram falar dessa profissão? Já sim. O que é um psicopedagogo? Olha, não sei especificadamente como é, mas é alguém que se forma em pedagogia e se especializa numa pós-graduação em psicopedagogia. Exatamente. Ou seja, perdemos esse espaço. Por que será? Provavelmente porque nós, psicólogos, não estávamos ocupando esse espaço. O pedagogo viu uma possibilidade, né, e se movimentaram para isso. Enquanto psicólogo, você pode fazer uma especialização em psicopedagogia também. Não precisa necessariamente ser pedagogo. Mas, gente, psicopedagogo, eu acho muito mais legal, muito melhor, psicólogo da educação, psicólogo do desenvolvimento. Enfim, discussões, espaços para a gente ocupar. Psicólogo infantil, né? Psicólogo infantil acaba muitas das vezes atuando mais com psicoterapia mesmo, né? Enquanto poderia ter várias frentes de atuação. Muito bem. E solução de problemas de ajustamento, né? Seja lá o que isso significa. Solucionar problemas de ajustamento. A utilização de métodos e técnicas psicológicas com esses objetivos são funções privativas. Ninguém mais pode utilizar. Então, é essa lei aqui, né? Esse trecho que diz, então, né, que o teste é de uso privativo nosso, né? Que tem a ver com o diagnóstico psicológico e a seleção profissional. No final das contas, o que restou que só o psicólogo pode fazer? O que nenhum outro profissional além do psicólogo pode fazer? Clinicar.
Ah, é? Se eu for psiquiatra, eu posso clinicar, posso fazer psicoterapia. Ah, Se eu tiver formação em psicanálise e for, sei lá, filósofo, qualquer coisa é assim, eu posso verdade. clinicar. O próprio diagnóstico psicológico já não, né? Então, aí é uma polêmica, né? Porque o psiquiatra também pode fazer esse Esse seria um diagnóstico acaba psiquiátrico, né? diagnóstico psiquiátrico. Sim. A Uma única avaliação coisa, psicológica já não seria capacitado para isso, né? sim. Então, é a única coisa que só o psicólogo pode fazer. Avaliação psicológica, aplicar testes, né? Avaliação psicológica e aplicação de testes. Nenhum outro profissional pode aplicar Tomar instrumentos esse espaço. É. padronizados, tomar esse espaço. Mas olha só, foi só isso que restou para gente, né? De tudo isso que tem aqui e de outras mais que poderia ser inserida, o que ficou para gente é só isso. Por isso que tem um monte de terapeuta quântico, coach, não sei o que, teta healing, nossa, barra de access, hipnoterapeuta, nossa, de vomitar o fígado, assim. A quantidade de charlatão, para falar o português bem claro, que como não tem uma regulação que proíba de fazer isso, eles vão fazendo. E eles estão tirando o cliente de quem? Da gente. Então, e às vezes destruindo a vida dessas pessoas. Mas não tem regulação específica, né? Porque o espaço que a gente não ocupa acaba sendo ocupado por outros. Enfim, eu acabei desviando o assunto, né, para variar, mas ok, né, para a gente pensar um pouco como que nós estamos ocupando os espaços sociais aí que a gente poderia contribuir, e não só contribuir, mas que outros profissionais não deveriam ocupar. Profissionais até entre aspas, né? Porque esses teta healing da vida aí, não, para mim é charlatanismo. Enfim, né? Não é ciência, não é ciência. Gente, na Argentina, desde a década de, nossa, sei lá, século XX, assim, muito, muito anterior, assim, você tem várias coisas assim que as pessoas não podem fazer porque existe uma lei de charlatanismo e que as pessoas podem ir presas, né? Então, até mesmo igrejas, ó, vejam só, igreja assim, não estou dizendo A, B, C, X ou Y. Igreja que eu digo é religião, qualquer religião. Lá eles não podem dizer que vão curar, é proibido. Porque quem faz trabalho de curar qualquer coisa é médico. Se qualquer líder religioso falar que vai curar, que vai fazer não sei o quê, vai preso. Porque é proibido. Está se aproveitando da boa vontade dessas pessoas. Isso na nossa vizinha Argentina. E tipo, essa lei já deve estar completando quase 100 anos. E a gente aqui, quem quiser, pode falar que vai curar e ninguém vai fazer nada, né? Tendo formação para isso ou não. Enfim, para a gente pensar aí um pouco como que a gente vai se inserindo na sociedade e defendendo os nossos espaços, né? Bom, é da competência do psicólogo a colaboração em assuntos psicológicos ligados a outras ciências. O objetivo principal de trazer essa lei é mostrar, né, que desde o começo, desde que foi criada a nossa profissão, a orientação profissional está ali, né, delimitada como uma função privativa. Então, quem deve fazer, não é quem pode, é quem deve fazer. Só quem pode fazer esse trabalho deveria ser a gente. Então, entende por que que quando vocês, o Wender, a Stephanie falou, suas experiências, ele falou, meu, cadê o psicólogo, sabe?
A Stephanie falou na Espro, tinha psicóloga, mas de vez em quando, sabe? Olha só que baita contexto para poder dar uma bela de uma contribuição para a orientação profissional, né, desses adolescentes. Mas não. Aí eu já não sei se é responsabilidade dela ou da organização, enfim. Mas deixa de contribuir, né? Poderia contribuir bem mais. Da mesma forma, o Estado de São Paulo lá faz uma disciplina que chama Projeto de Vida. E não bota psicólogo para fazer essa disciplina, né? Esse espaço é para gente. Tá aqui, tá na lei, né? Enfim, posso avançar? Desculpa o desabafo. Ok, gente. Ok. Tudo ok. Então, quem não sabia, essa é a lei que institui a nossa profissão. Foi promulgada 27 de agosto de 62. E a orientação profissional é uma função privativa, está na lei, do psicólogo. Bom, aí aqui tem uma resolução do CFP dizendo o que é orientação profissional. Então, orientação profissional, então lá, resolução CFP 003 de 2007, só em 2007 foram definir o que é, mas tá bom, enfim. Resolução CFP 003 de 2007, artigo 2º, inciso 5º. Então, orientação profissional é o processo por meio do qual, por intermédio de métodos e técnicas psicológicas, se investigam os interesses, aptidões. Olha lá, o que a gente faz na orientação profissional é isso. Investigar interesses, aptidões e características de personalidade do consultante, porque a palavra que eles usam é consultante, visando proporcionar-lhe condições para a escolha profissional. Então é isso, a gente visa proporcionar ao consultante condições para a escolha profissional, escolha de uma profissão. E como que a gente proporciona isso? Investigando, não só dessa forma, né? Mas entre outros métodos e técnicas, investigando os interesses, aptidões e características de personalidade do consultante. Muito bem. Como a orientação profissional é uma atuação do psicólogo, segundo o CFP, toda atuação psicológica deve gerar um registro, um relatório, não necessariamente um relatório, mas tem que ter um registro por escrito dessa atuação. Tudo, terapia, tudo que você for fazer tem que ter um registro da sua atuação. Um registro documental, né? E a resolução do CFP, a lei, né, que regula isso, é essa resolução 06 de 2019. No livro tem outra, que é de 2016 ou 2017, não sei, mas essa resolução ela está defasada, né? Foi feita uma nova resolução no passado de como que deve ser feito os registros documentais da nossa profissão. Então essa resolução define e conceitua os documentos, tem vários tipos de documentos, a estrutura, né, desses documentos e a preservação. Preservação é 5 anos no mínimo, né? Tem que estar registrado. E considera, claro, imprescindível o sigilo profissional. E também essa resolução ela vai dizer como fazer em situações em que não está previsto sigilo ou em que o sigilo será quebrado, né? Como proceder, de que maneira proceder. Está tudo lá na resolução do CFP 06 de 2019, no site do CFP. Então, a orientação profissional, o tipo de documento que ela vai produzir é um relatório psicológico.
Vamos lá. Isso daqui está copiado e colado idêntico da lei, certo? Então, o que, que é? Eu acho importante. Por que, que eu trouxe isso? Né? Então, tudo isso aqui não tem no livro. Desde essa parte aqui da Lei 4.119, isso daqui eu acho que até tem no livro, mas essa outra parte sobre o relatório psicológico não tem. Então, eu trazendo aqui para vocês. Então, lá, artigo 11 vai falar sobre o relatório psicológico. Consiste em um documento que, por meio de uma exposição escrita, descritiva e circunstanciada, então você está descrevendo a situação e ela está circunstanciada. Qual a circunstância que essa situação ocorreu? Considera os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida, podendo também ter caráter informativo, né? O que você vai registrar lá deve considerar esses condicionantes históricos, sociais, né, da pessoa, no caso, ou grupo. Visa comunicar a atuação profissional do psicólogo em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento, podendo gerar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções pertinentes à situação descrita no documento, não tendo como finalidade produzir diagnóstico psicológico. Então, o diagnóstico é outro documento. O relatório ele é uma exposição descritiva. Mas claro que pode gerar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções pertinentes à situação descrita. Então lá, inciso 1. O relatório psicológico é uma peça de natureza e valor técnico-científico, devendo conter narrativa detalhada e didática, com precisão e harmonia. Eu fiz um curso de psicologia forense e aí no final das contas eu atuei em um caso só, como assistente técnico. E dessa vez que eu fiz como chama o documento? Uma manifestação. Dessa vez eu fiz uma manifestação questionando um relatório da perita, né? Então, a perita lá que o juiz indicou fez lá uma avaliação X, e essa avaliação produziu um relatório. E, nossa, esse relatório estava terrível. Então, eu me baseei, né? Não era essa, era a resolução anterior, já faz acho que uns 2, 3 anos que eu fiz esse trabalho. Mas uma coisa que permanece é isso, né? A narrativa ela tem que ser detalhada e didática, com precisão e harmonia. A mulher escreveu um monte de besteiraiada. Assim. Nem parecia que era uma psicóloga concursada da justiça aí, da justiça brasileira, da justiça pública aí. Agora não vou lembrar o órgão exatamente qual. É da justiça, era uma psicóloga que trabalhava na justiça. E assim, e dava aula também, que ela falou que ela era professora. Na época eu nem era professor ainda. E assim, apresentou um relatório completamente bagunçado, assim, enfim. Então, assim, quando a gente for escrever um relatório, a narrativa tem que ser detalhada e didática. Qualquer pessoa que ler esse relatório tem que entender. Não podemos utilizar psicologuês, né? Tem que ser preciso e com harmonia. A linguagem utilizada deve ser acessível e compreensível ao destinatário, respeitando os preceitos do Código de Ética Profissional do Psicólogo, né? Então, lembrando todos os preceitos, né, do Código de Ética, esse relatório tem que ser acessível e compreensível a quem, né, for de destino. Deve ser... Gente, eu estou falando, tá tudo bem, pode continuar, estão entendendo isso daqui do relatório psicológico? Pode sim, Jefferson. A legislação, tudo ok? Por mim, tudo ok. Então, maravilha.
deve ser construído com base no registro documental elaborado pelo psicólogo em conformidade com a Resolução 01/2009. O que é essa resolução? É essa resolução 01 de 2009 que vai dizer da obrigatoriedade de registro documental decorrente da prestação de serviços psicológicos. Então a gente é obrigado a produzir documentos decorrentes da nossa atuação. Ou resoluções que venham alterar ou substituir. O relatório psicológico não corresponde à descrição literal das sessões, atendimento ou acolhimento realizado, salvo quando tal descrição se justifique tecnicamente. O que o relatório deve explicitar é a demanda, os procedimentos e o raciocínio técnico-científico do profissional, bem como suas conclusões ou recomendações. Então, aí isso daí ele já vai explicar ali embaixo na estrutura. Então, parágrafo 1º, o relatório psicológico deve apresentar as informações de estrutura detalhada abaixo, em forma de itens ou texto corrido. Então, o relatório psicológico é composto de 5 itens: a identificação, a descrição da demanda, o procedimento, a análise e a conclusão. Acho que acabou. Então, a identificação sua, do cliente, etc. Qual é a demanda? Se é orientação profissional. Orientação profissional realizada em contexto tal, dia tal, etc. Procedimento. Qual foi o procedimento utilizado? O procedimento utilizado foi dinâmica tal, na qual aconteceu isso. Análise. A partir disso, tudo que aconteceu, considero tal e tal elemento. E a conclusão, finalização do relatório, do documento. Então, é isso. Qualquer contexto que a gente atuar deve produzir um registro documental dessa atuação. Certo, queridos e queridas? Certo, estão comigo, acordados ainda? Certo. Fala, Ana Paula. Nada a declarar? Muito bem, então vamos... Tudo certo. Vamos para o próximo capítulo, então. Alguém leu, não leu? Paula leu? Capítulo, seção 1, unidade... Sim. Sabia! Muito bem. Quem mais, além da Paula? Ninguém. Eita, então pode fazer uma prova... Aquela prova, passá-la que não lê texto. Nossa, rapaziada. Acho que eu vou pegar esses trechos de lei aqui. O que vocês acham? Perguntar data de lei, perguntar parágrafo de lei. Da hora, né? Fazer uma provinha bem top mesmo. O que vocês acham? Ninguém leu, gente. Ai. Bom, vamos para o próximo conteúdo. Vai chegar o dia da prova, vai ter 1000 páginas para ler. Não vai dar conta, vai ficar estressado. Vai xingar o professor, filha da mãe, por que faz uma prova dessa? Tudo bem. Então aí a primeira sessão da unidade 2 já vai falar sobre o público-alvo. E vai começar... E esse capítulo, assim, ele vai dar... Assim, esse livro, eu acho ele estranho, vamos dizer assim. Porque, eu não sei, eu acho que a Lilian não tinha prática em escrever, sei lá. Ou tinha, não sei. Mas ela vai apresentando, às vezes, uns assuntos que meio... que até tem a ver, mas meio... não
interrelaciona muito. Então, assim, esse capítulo ele é interessante porque ele vai apresentar as características, né, de modo geral, das faixas etárias que a gente pode atender com orientação profissional. E aí, no final, ela vai ter um trechinho lá falando de globalização e mundo do trabalho. Tá, o que tem a ver, né? Tem a ver, mas será que seria o melhor momento para falar de globalização e mundo do trabalho? Não sei. O que você acha, Paula, você que leu? Eu estava refletindo nisso agora. Você tá me ouvindo bem? Sim, agora sim. Eu achei também meio. Sim, não estava tão fácil de entender, né? Não sei se é didática, sei lá. Não estava muito fácil? Não, estava, mas eu não sei se parece que ficou um assunto meio oco, sabe? A coisa da globalização. É, também. Sobre Parece que não encaixou uma coisa com a outra. sobre as características de faixa etária, você achou ok? Eu achei que ficou ok. Não ficou uma coisa assim tão aprofundada, mas deu para ter uma ideia. Se esse era o objetivo, deu para ter uma ideia. E Até os porque outros a gente capítulos? já estudou, né? Acho que foi mais fácil porque a gente já estudou no desenvolvimento humano, essas fases. Então, do Eric Erikson a gente também já tinha visto. E já que você leu já 4 capítulos, o que você está achando aí desse livro? Aí me conta, quero saber. Olha, eu tô achando, eu tô gostando, Tá gostando? mas eu acho que são coisas assim, não são tão aprofundadas. Ah, sim. Aí eu vou ter que concordar. Então, eu acho que por enquanto, Aí não não sei. posso concordar, tá gravando, mas tá. Ah, tá bom. Agora já foi. Eu não concordo. Agora já foi. Mas não sei, são coisas que até talvez a gente já tenha até visto, sabe? Mas de modo geral é simples, né? É bem É tranquilo. isso, exatamente. Essa palavra define bem, ele é simples. Mas também agrega. Sim. Poderia ser mais aprofundado. Não, isso eu concordo plenamente. Por isso, assim, que esse semestre é mais curto, eu não sei se eu vou conseguir fazer o que eu fiz nos outros, né? Que é trazer outros textos para aprofundar principalmente a questão do trabalho, né? O conceito de trabalho. E tem um outro texto que eu trago, que até semestre passado eu acho que eu acabei nem passava, mas que eu acho ele muito bom, que fala sobre educação para o trabalho, que é do Saviani, que é um pesquisador brasileiro. Ele criou uma pedagogia própria, assim. Ele é um tipo Paulo Freire, assim, sabe? O Paulo Freire é que todo mundo conhece porque ele é bem renomado, assim. O Saviani na verdade, eles trabalharam na mesma universidade. São professores e pesquisadores da Unicamp. Enfim, aí eu não sei se vai dar tempo. Mas eu gosto de trazer mais, né, um material além. Então, que nem hoje eu trouxe o texto da lei mesmo, para a gente ler o texto da lei, por conta disso, para ir aprofundando o que às vezes acaba passando de uma maneira muito superficial, né, às vezes, né. Por outro lado, parece que também não é muito foco, né, porque já vimos também outras disciplinas, né, então daria para fazer dessa maneira. Mas, de qualquer forma, eu sou da opinião que tem que ser bem fundamentado, sabe? Quando você vai abordar alguma coisa, A dá gente uma tem uma noção disso aí. é? A gente tem uma noção disso aí na matéria de ontem. Ah, sim, que eu gosto de fundamentar bem. É, Pois é. Que uma vez que você está bem munido, assim, né, das ferramentas, assim, sabe usar bem, você faz o que você quiser, né? Como você quiser. Você consegue
manipular bem a ferramenta ao seu bel prazer, né? Para atingir os objetivos que você quer ou que você precisa atingir. Mas aí precisa dominar, né? Precisa dominar a técnica, precisa dominar o conceito, né? Enfim, mas é isso. Eu sou desse partido aí, dessa opinião, que a gente tem que fundamentar, ainda que não seja o objetivo principal, né? Tem que fundamentar bem, né? Bom, afinal é ciência, e são a vida das pessoas. Quando a gente fala de psicologia, uma coisa muito importante, valiosa, que não tem preço, que é a intimidade, né, das pessoas, os sentimentos, a afetividade. Isso não tem preço, né? Por isso que tem que ser muito sério, muito bem feito. Não tem preço, assim, no sentido que é muito valioso, né? Enfim, bora. Então muito obrigado, Paula, por compartilhar suas posições aí sobre nosso material didático. De nada. Outros colegas, vocês leram pelo menos os outros capítulos, algum capítulo? Me conta aí como é que tá essa leitura aí. Precisa começar ainda, abrir o livro. Quem precisa abrir o livro, vai abrindo. Pode ser que daqui, deixa eu ver, acho que daqui uns 15 dias já é prova já. Melhor abrir agora do que abrir na véspera, né? Como é que tá aí, gente, essas leituras aí? Me contem. Ou não tá? Se não tá também pode falar, não tem problema. Não vou ficar bravo. Vai adiantar o quê eu ficar bravo? Bom, eu preciso colocar muita coisa em ordem. Quantos capítulos você leu, Ender? Fala a verdade. Eu não comecei. Ah, rapaz. Quem mais tá que nem o Ender? O meu tá baixado aqui, tá prontinho pra ler. Tá prontinho, né? Só Falta falta, começar, né? só falta abrir o PDF, né? E começar. Muito bem. Muito bem. Então tá bom. Então comecem, gente. Comecem, senão vai ficar muita coisa acumulada para prova. Ah, e aí vocês já sabem, né? Vocês são estudantes, né? Ou vai na sorte, vai que dá, né? Vai do jeito que dá. Ah, não sei se é a melhor maneira, né? E esse texto é tranquilo, gente. Não é igual ao do Peter Berger, não. Sossegadinho, você lê de boinha. Bom, então vamos lá, porque ó, hoje a gente iniciou já o quarto texto e semana que vem a gente vai terminar esse texto e já vai iniciar o quinto capítulo. Então, olha só, quem não leu nenhum, já tem 5 capítulos para ler. E não é pouca coisa, quer ver? Deixa eu ver no meu livro aqui quantas páginas que já dá esses 5 capítulos. Então, se antes era 2, 3 capítulos, pouca coisa, agora já não é mais. Ó, o quinto capítulo termina na página 69. Não, tipo assim, não é um absurdo, mas é bastante coisa, né? Quase 70 páginas aí, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Coragem. Bom, vai dar tempo de começar só, né? Mas tudo bem. Nesse capítulo, então, ela vai dando algumas características das faixas etárias, né, que a gente pode trabalhar. E ela começa com a adolescência.
Ela traz que existem várias definições, né, do que é a adolescência. De modo geral, a gente pode dizer que a adolescência é um momento, né, uma idade, um período de transição para a vida adulta, vendo por esse ponto de vista mais etarista, né, considerando a idade. E existem várias definições, né, do que seria adolescência, o período que compreende a adolescência. Para o ECA, né, que é a lei que regula a infância e a adolescência no Brasil, a adolescência vai de 12 anos completos a 18 anos incompletos, ou seja, 17 anos e um dia antes da pessoa fazer 18 anos ela é adolescente. A partir dos 18 anos é adulta. Essa é a definição do ECA. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, o ECA é uma lei maravilhosa, gente. Não sei se vocês conhecem, nossa. Era uma lei difícil, assim, extensa, mas ela é assim como o SUS é uma política pública muito bem estruturada, por mais que tenha N problemas, o ECA também, gente. O ECA, olha, tá de parabéns. Regula tudo que você pensar de infância e adolescente. É uma lei exemplar. Assim. Bom, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, considera a adolescência entre 10 e 19 anos. E a ONU, a Organização das Nações Unidas, dos 15 aos 24 anos, ou seja, eles colocam o adolescente é mais velho, né, para a ONU. O que a gente já considera como adulto 24. Vocês todos são adolescentes. Olha só que belezinha. Acho que tem uma pessoa só que falou que é mais de 24 anos de idade ou não? Ou é todo mundo menos do que isso? A Bia tem 26, professor. Beatriz tem 26. E os outros todos nessa faixa aí, de 24 para menos. Isso, acho que sim. Tenho 21. Muito bem. Então são todos praticamente adolescentes aí, segundo a OMS e segundo o Ministério de Saúde, né? Segundo as políticas de saúde do Ministério de Saúde, a adolescência vai de 10 a 24 anos. Isso daí eu preciso até checar, gente. Não sei como é que tá, porque depois que entrou nosso atual presidente, mudou um monte de coisa. E eu não sei se teve alguma mudança nisso. Mas na época mudou um monte de coisa para em vários sentidos. E eu não sei se teve alguma mudança nesse sentido. Do que é considerado adolescente para o Ministério da Saúde. Bom, aí quando a gente olha para essas definições, né, se a gente pensar só o período etário, elas são bem amplas, né? Não dizem muita coisa sobre quem são esses sujeitos, né? O que diz sobre o psíquico, sobre a subjetividade de alguém, que essa pessoa tem entre 10 e 20 anos, entre 15 e 25? O que isso significa? Significa alguma coisa? Significa alguma coisa, mas muito amplo, né? Ou não? O que vocês acham? Nada a declarar, meus pupilos, minhas pupilas.
Alô? Nunca pararam para pensar isso? O como uma definição ajuda a compreender ou não sobre alguma coisa? Quem está lendo o texto lá do Martim Baró talvez tenha parado para pensar nisso, né? Mas, enfim, até então, até o momento. Vocês não dizem nada, gente. Fico perdido, não sei para onde ir. Diga, Paula que ia falar ou não? Quem que ia falar? Eu acho que sim, né? Entender os significados. Sim, você não entender uma coisa não faz sentido, entendeu? Não fica bom. Mas enfim, se eu tô lendo, por exemplo, um texto, né, que você colocou aí, se eu não entendo as palavras que estão lá, as definições, então aquilo não vai fazer sentido nenhum para mim. Do mesmo jeito, as outras questões sociais, né? Se a gente não entende o que são os movimentos, as coisas, a gente nunca vai fazer sentido para nós. E também se a definição é muito ampla, né? É isso que eu estou puxando para esse sentido. Se uma definição é muito ampla, ela não define muita coisa, né? Então, por exemplo, se eu falar, é tudo manifestação do inconsciente. Mas inconsciente pode ser muita coisa. O inconsciente é muito amplo, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque é o seu inconsciente se manifestando. E daí, né? Não é muito amplo? Bastante, com certeza. Pode caber tudo, né, nessa definição de inconsciente. Uhum. Aí por isso que eu estou chamando a atenção para essas definições demográfico-etárias, né? Que pessoa entre 10 e 20 anos. Nossa, mas pessoa entre 10 e 20 anos pode ser muita coisa, não é? Não especifica muito, né? É uma definição que não define muito, ou não, ou diz alguma coisa. Diz, né? Diz que é jovem, diz que talvez não esteja trabalhando, diz que provavelmente more na casa da família, né? Na casa dos pais. Ok, né? Mas mais ou menos a gente sabe alguma coisa disso, mas ainda assim é bem amplo, né? Ou não? Sim, é bastante amplo. Uhum. Então, essas definições amplas, né? Sim, elas não ajudam muito a delimitar certas coisas, mas elas são importantes para o estabelecimento de políticas públicas voltadas a essa população. Então, do ponto de vista psicológico, não dá para saber muita coisa, né? Tomando como base a faixa etária. Dá para saber, claro, alguma coisa, mas não muita coisa. Principalmente quanto mais velho, né? As crianças, a gente, pela idade, a gente já sabe, mas quem estudou, né, desenvolvimento infantil, já sabe mais ou menos o que esperar, né, de acordo com cada idade. Agora o adolescente, o adulto, já fica mais borrado, né, assim, não é tão claro. Mas são necessárias essas definições etárias, porque para pensar políticas públicas para uma população específica, né, faz sentido, então, agrupar todo um setor social aí, né, dentro dessa categoria para pensar leis, né, políticas públicas, etc., para esse setor da população. Bom, já está acabando meu tempo, não vou passar o tempo, senão eu vou ficar conhecido como professor que estoura o horário todo dia. E vou explicar a próxima dinâmica. Vamos pegar uma folha. A gente continua semana que vem esse assunto aí do público-alvo e já vamos para o capítulo 5, que é. Deixa
Deixa eu ver. As demandas envolvidas na orientação profissional. Então, vocês vão pegar um papel, vai arrancar o papel do caderno, porque vai fazer a mesma coisa que fez com o outro. A mesma coisa? Quase a mesma coisa. Então, vai dobrar o papel, vai dobrar de novo. Aí, quando abrir, vai ficar 4 partes, né? Agora tem uma réguinha do ângulo aqui, ó, para me ajudar. O ângulo fazendo propaganda de graça? Tô, mas o ângulo agora é da Croton, né? Então, fazendo propaganda para a empresa que eu trabalho. Olha só. Vestindo a camisa da empresa. Na verdade é que eu estudei no ângulo também. Muito tempo atrás. Ganhei bolsa. Para fazer cursinho. Não estudei ensino médio, não. Nem fundamental. Tem ângulo aí em Santa Bárbara, Americana? Vocês conhecem essa escola? Eu acho que tem em Santa Bárbara ainda. A Croton comprou, Escola, sabia? Foi, escola de idiomas, né? Ou não? Não, é uma escola particular. E é cursinho também, Ah, cursinho pré-vestibular. é verdade. A Croton comprou quase tudo, gente. Que tem quase tudo que é relacionado com educação no Brasil, a Croton é dona. Que agora chama Cogna, inclusive. Então vai ter os 4 quadrantes, certo? Igual o quadrante anterior, da semana anterior. Só que hoje vão mudar uma palavrinha, só uma palavrinha vai mudar, e aí depois vocês me dizem se mudou alguma coisa ou não. Então, no primeiro quadrante, você vai escrever assim: sou e gosto. Já sacaram, né? Qual que vai ser dessa vez? 5 características. 1, 2, 3, 4, 5. No mínimo. No mínimo. Certo? Estão vendo aí? Certo. Compreendido? Sou e Opa. gosto. 5 características que vocês são e vocês gostam de ser. Sou barbudo e gosto de ser barbudo. Sou magrinho e gosto de ser magrinho. Não é o meu caso, né? Que eu não sou magrinho. Gostaria de ser mais magrinho, não muito. Sou homem e gosto de ser homem. Sou mulher e gosto de ser mulher. Sou adulto e gosto de ser adulto. Sou inteligente, ó, eu gosto de ser inteligente. Sou engraçado e gosto de ser engraçado. Sou sensível e gosto de ser sensível. Sou e por aí vai. Certo? Entendido? Certo, tranquilo. Segundo quadrante. Sou e não gosto. Então, 5 também. Sou e não gosto. Dá pra ver aí? 5 características. Gente, tá todo mundo entendendo o que é para fazer? Sim, no mesmo esquema da atividade passada, mas com essa diferença, né? De sou. Uhum. Tranquilo, Paula? Você falou alguma coisa? Sim, eu disse que para mim está tranquilo.
Tranquilo, Daniele, Stephanie, Ana Paula, tudo bem para vocês também? Pra mim tá. Tá? Pra mim também. Então, muito bem, sou e não gosto. Então, aquelas características que a gente tem, que você é, mas que você não gosta. Ah, eu sou 4 olhos e não gosto. Eu sou calvo e não gosto. Eu sou muito mal-humorado e não gosto. Eu sou preguiçoso e não gosto de ser preguiçoso. Queria ser menos preguiçoso. Por aí vai. Características, né, suas que vocês não gostam. Aí o terceiro quadrante. Não sou e gosto. Como assim? Mesma ideia do anterior, né? Coisas que você não é, mas gostaria de ser, né? Não sou e gosto. Então, 5 também. 1, 2, 3, 4, 5. Não sou e gosto. Não sou e gosto. Por exemplo, dedicado, organizado. Nossa, não sou nada organizado, adoraria. Não sou nada dedicado, adoraria ser dedicado. Extrovertido. Ai, nossa, faz de conta que sou muito tímido, então gostaria de ser mais extrovertido. Não sou extrovertido e gosto, né? Gostaria de ser extrovertido. Certo, gente? Entenderam isso daí? O terceiro quadrante. Tranquilo. Beleza, tranquilo. Tranquilo. E o último, obviamente, logicamente, não sou e não gosto. Um, dois, três e 4, 5. Não sou e não gosto. Então, vou pegar o exemplo aí do João, que ele falou hoje. Preconceito. Não sou preconceituoso e não gosto de preconceito. De preconceituoso. Não sou e não gosto. Não sou, deixa eu ver. Não sou folgado, sei lá, não me considero folgado e não gosto de gente folgada. Não sou. Tô pensando nas coisas aqui que eu não posso falar. Deixa eu pensar outras coisas. Sei lá, não sou de exatas e não gosto de exatas. Não gosto de pessoas de exatas. Isso é meio preconceituoso, né? Mas não tem problema. Não importa. O importante é colocar o que você acha e que tem a ver com você. Tá claro também esse quarto quadrante, o que é para fazer? Tá claro? Muito bem. Então vocês vão fazer, eu vou falar o que é para fazer o trabalho, mas eu vou pôr a data de trabalho para dia 2 de outubro, tá bom? Então é sexta-feira, não essa, a próxima. Por quê? Quem preferir pode fazer o trabalho depois da aula que vem. E aí eu vou parar de gravar agora. E